Fala, torcedor cabuloso! Vamos assistir agora aqui um conteúdo da ESPN, da equipe F-Show, que decidiu ali falar, né, sobre essa expectativa do Gerson, principalmente sobre essa coletiva, trazendo ali bastidores, opiniões fortes, onde a gente vai ver aqui muita coisa interessante a respeito do Cruzeiro. Você está aqui, claro, na nossa TV Cruzeiro Cabuloso, onde a gente reage a tudo que a mídia nacional fala e a mídia também internacional, tá? Então, sobre essa questão do Gerson aí e outros assuntos, claro, a gente vai debater durante todo esse vídeo. E lá no fim do vídeo eu vou trazer duas novidades. O Tite chamou 2 reforços para o time. Meu amigo, e você vai saber quem são esses caras. Então, se inscreve aqui no canal, ativa suas notificações e, claro, deixa o seu like. Ativa aqui as notificações nesse sininho para você não perder nada. Saiu na mídia nacional, está presente aqui. Então, vamos para o vídeo. Lá no final, eu falo sobre essa questão dos 2 reforços para vocês. Agora, equipe F-Show da ESPN falando do Cruzeiro. No Futebol Show. Ô, Capito, só uma coisa, porque a gente, cada um tem sua trajetória, sua história, mas o jogador de futebol lembra muito disso, né? Ainda mais quando o pai tá ali na frente, a gente fala do Marcão, que a gente gosta, que é figura, é gente boa, mas... O atleta Marcão, por favor. O atleta Marcão. Sempre que fosse referir agora ao atleta Marcão, que ele se auto-apresenta assim. O atleta Marcão. Mas esse choro do Gerson é bem interessante, marcante para um cara rodado, né? Eu vou pegar por esse lado aí, que foi a última parte que a gente acompanhou. O que você achou dessa emoção? Tem a história dele, né? Quando ele fala que, enfim, passou fome quando criança, que o pai teve sempre perto dele. Enfim, cada um tem a sua história, né? E eu acho que o Gerson, assim, é um desabafo que ele faz também, né? Porque muitos torcedores, principalmente do Flamengo, colocaram o Gerson como numa situação de que a negociação, muitas vezes, ela é mais importante do que, enfim, o dia a dia no clube, as conquistas, e ele tem mais uma chance de, ou talvez de construir uma nova história, de reconstruir essa imagem também, né, que acabou ficando dele. Edu, assim, olhando para dentro do campo, o Gerson, ele é muito bom jogador. É uma contratação gigante do Cruzeiro, né? Coloca o Cruzeiro num patamar ali de disputa realmente, que já aconteceu no ano passado, mas que esse ano, né, com a permanência do Caio Jorge, com a contratação do Gerson, com a manutenção de outros jogadores, tornam esse Cruzeiro ainda mais forte. É um jogador que, como ele mesmo colocou, o Pedrinho colocou, consegue atuar em diferentes posições no campo. Então a gente pode olhar para o Gerson como um segundo homem de meio campo, a gente pode olhar para o Gerson como um terceiro homem um pouco mais pela direita. Ele é um jogador tecnicamente de um nível muito alto, taticamente também. Ele carrega com ele uma liderança, né? Ele foi capitão, ele foi colocado como capitão do Flamengo durante um período longo também da sua permanência. É um cara conquistador de títulos. Então, assim, para você vencer, mesmo tendo um time qualificado, um time muito bom como o Flamengo tinha, o Gerson foi importante dentro desse processo. Então é isso, assim, a apresentação, né? Então muitas coisas são colocadas, tem o lado né, a alegria de estar vestindo a camisa de um gigante como o Cruzeiro, tem o lado familiar também, que acabou pesando para ele ali, o levando as lágrimas, mas o mais importante, e eu fico com uma frase que ele colocou, ele está recebendo muito carinho, né? Muita confiança do torcedor, mas essa resposta ela tem que vir dentro do campo, né? O que ele fez pelo Flamengo, enfim, o que ele fez pelos clubes na Europa, isso o colocam como um grande jogador, mas o torcedor do Cruzeiro vai olhar para 2026, para a maneira como o Gerson vai se comportar dentro de campo, se ele vai ser uma liderança, assim como ele foi no Flamengo, o quanto ele vai ajudar o clube na busca por títulos, mas é isso, assim, é uma ótima contratação, o Gerson é um jogador diferente, a carreira dele mostra isso, a gente torce para que ele permaneça no Cruzeiro, né? Pelo tempo que ele tem de contrato, muito próximo disso. Eu acho que essa é a cobrança, essa é a cobrança que a gente vê. A gente está escutando o Gerson, além do chat aqui também, é muito colocado, o Gerson é colocado dessa forma, né, que ele não cumpre contrato, que ele fica muito pouco tempo, que ele muitas vezes olha para uma negociação. Então, assim, o Cruzeiro colocou um dinheiro pesado, o Cruzeiro confiou em um ótimo atleta, que ele é dentro do campo, e agora é a gente entender o que ele vai conseguir produzir aí de produtivo para esse ano de 2026 defender a camisa do Cruzeiro. Nath, onde escalar ele para ele render melhor? Se você fosse eu acho que passa muito pelo que o Capita falou, né? Você tem a opção dele como segundo homem ou mais aberto pelo lado direito, saindo da parte de fora do campo para dentro. Ele fez isso muito bem executado no Flamengo. E aí vai depender da estrutura do time, o que vai pensar o Tite. O Tite, acho que na coletiva de imprensa dele, ele fala sobre essa questão do Gerson, né? De
de como ele pode potencializar ali. Ele usa os termos que ele gosta de usar para explicar o que ele pensa de futebol taticamente, mas acho que é isso. O Gerson ele pode entregar pelo menos 2 funções de meio de campo, com qualidade, com chegada na área também, entrada da área. Ele demonstrou isso ao longo da sua carreira e ganha muito o Cruzeiro em relação à opção, porque aí você tem o Matheus Pereira que cai mais para o lado esquerdo, com o Gerson caindo mais pelo lado direito, você ganha 2 grandes nomes ali no meio de campo do Cruzeiro. Caminhado também. Ó, é o seguinte, o Pedro pensou participações. Você, te falei que ia fazer calor, eu vou ligar já. Fazer pergunta e vou lá ligar. Você tem a relação do torcedor, gestão de pessoas e tal. Ele lembra do Andreas Pereira e outro flamenguista pistola assim. Dá para comparar? E uma pergunta, o Gerson é o maior volante do futebol brasileiro hoje? Arrebenta, só hora. Bom, são perguntas difíceis. A parte técnica e tática. Técnica eu deixo muito com o Capita, que foi jogador profissional. A parte tática eu deixo muito com a Nath, que é mais entende de futebol no programa. Eu gosto de falar da emoção. Então, rebenta. Olha ele! Especialmente do torcedor, mas nesse caso eu quero falar do sentimento do coração do Gerson. Nós estamos vendo coletivas de jogadores, apresentações tocantes. Olha, música. Os jogadores estão cada vez mais sensíveis, externando. A gente viu o Gabriel Paulista chegando no Corinthians, citando o irmão dele, a influência que o irmão teve para ele torcer para o Corinthians e na vida dele. Felizmente, o irmão dele já se foi, mas continua presente em seu coração. E ele se emocionou por isso. E o Gerson se emocionou muito em defesa de seu pai, que é muito criticado por fazer muitos negócios e transferências, essa fama de mercenário e tal. Só que ninguém pode julgar alguém pensando no bolso alheio. Cada um sabe das suas contas. Eu lembro que eu já era um jornalista com muita experiência, né, cara? É maravilhoso. Quando o Wagner Love estava na Série B. Lembra do Palmeiras na Série B? Lembro. Lembra? O Wagner Love, a estrela do Palmeiras na Série B, por $1 milhão, vai pra Rússia. E na época ir pra Rússia era assim, tipo o fim do mundo, ninguém ia. E $1 milhão na época era... E $1 milhão de dólares, faz $1 CSK. milhão, pô. O Wagner Love é um cara que tem muito potencial, pô, que ele tá fazendo um erro na vida dele, de largar aqui. O Palmeiras voltando pra Série A, ele podia ser uma estrela aqui pra seleção, e ele escolheu ir pra Rússia, numa época ainda mais obscura pro futebol russo. Saúde, Rincon, tudo de bom pra você, saúde, amigo. E aí o que acontece? Eu lembro que eu defendi o Wagner Love, poxa. O cara veio de uma família humilde, ele tem muita gente para sustentar. Então, aquele contrato, a transferência para ele, já começou a fazer a independência financeira dele. As pessoas mais importantes da vida dele, né, estavam por trás daquele contrato. Quando você assina um contrato, você não assina um contrato pensando só em você. Você pensa no seu filho, na sua filha, Sim. nos seus pais, na sua família, que é a coisa mais importante, é a base de tudo. E o Gerson se emocionou falando disso. A minha prioridade é a minha família. Entre a família dele e o pai dele ir para a Copa do Mundo, eu não vou para a Copa do Mundo. Aposto que o Gerson estiver assim, teu pai aqui, larga a mão do teu pai, mas você vai para a Copa do Mundo. Ele fica com o pai dele. Então você acha... Ele é muito grato. Não é mercenário, nada disso que a torcida fala, né? Ele está buscando o que todo mundo, na verdade, busca, que é uma condição boa para viver e para você sustentar a sua família. Então, o Gerson mas ele era muito valorizado no Flamengo, né? Aí que eu acho que É uma outra, é um outro momento, aquele do Wagner Love, como os clubes europeus vinham e tiravam jogadores do Brasil. Assim, lógico que a decisão é dele, ele faz o que ele achar bem melhor para a vida dele, o pai, que é o empresário, mas assim, eu acho que o sentimento que fica é que ele era muito valorizado no Flamengo. Só uma coisa, ele sai do Flamengo, o pai dele tem essa decisão, o staff, ele tudo mais, porque ninguém sai obrigado, ninguém sai arrancado, porque eles entendiam que eles não eram valorizados no Flamengo. Porque o Gerson, no início do ano passado, quando ele renova o contrato, a argumentação era: olha, o Gerson é do Flamengo, Coringa, protagonista, jogando muita bola, melhor jogador do time até então, mas eu ganho X. E tem gente aqui dentro que ganha 2X. Por quê? Aí foram lá e pagaram 1,5 x a ele. Ele continuou achando que não era valorizado. Então, por isso, ele foi buscar essa transferência. Não, só para completar, Bubu, só para o raciocínio. Porque eu acho que quando ele fala da E família, hoje também tem o lado do Cruzeiro, né? Porque aí eu quis dizer o momento do futebol brasileiro,
Porque, assim, os salários hoje que os jogadores recebem no Brasil são salários significativos, logicamente que talvez na Rússia, né, ele receberia um pouco mais, ou em outro mercado, mas agora também tem um movimento de volta que para ele é muito bom. Né? Então, assim, você vê a maneira como os clubes estão se organizando, né, principalmente os clubes que, enfim, que contam como um Pedrinho, por exemplo, um Palmeiras, um Flamengo de organização, é de que o Gerson ele era valorizado no Flamengo, ele não se sentiu assim, mas foi para o Zenit, e agora o Cruzeiro também faz um movimento muito pesado financeiro com relação à contratação e ao salário que o Gerson vai receber no clube. Porque eu acho que eu não sei se estiver na vocês têm a mesma opinião que eu tenho. Acho que quando ele fala de não me arrependo de nenhuma escolha, quando ele fala os contratos eu faço para ajudar minha família, a leitura do Bubu é muito do que eu imagino também. Ele meio que aproveita, claro que se emociona, porque cada um tem sua trajetória e é legal a gente se emocionar e valorizar a nossa trajetória. E tá tudo bem. Agora, é que o flamenguista fica toda hora falando, porque agora, olha que interessante, nós vamos ter Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo, de novo, na minha opinião, vão protagonizar as disputas. Elas vão protagonizar. Você tá tirando o São Paulo dessa lista. É isso? São Paulo. Tá bom, você vai ver só. Fica aí, você vai ver só. Ó, escuta. Tá aí, torcedor, o pessoal aí da UF Show da ESPN trazendo muita informação, uma pitada de humor também nos comentários ali para animar o nosso dia, né? E olha, eu falei para vocês que tinham duas novidades, né? No Cruzeiro, e tá aqui, olha, no site da ESPN, no site do GE, escalação do Cruzeiro: Arroio e Chico da Costa reforçam um time alternativo contra Tombense. Tite mandou chamar os dois, viu? O Cruzeiro viajou para enfrentar a Tombense, né, em Uberlândia, com dois reforços para o setor ofensivo. Trata-se de Chico da Costa e Kenny Arroio. A dupla fica à disposição de Tite para o duelo desta segunda rodada do Mineiro, às 21h30, né, nessa quarta-feira, mais conhecida como hoje. Contratado para esta temporada, Chico terá a possibilidade de estrear com a camisa do Cruzeiro. O jogador treina na Toca da Raposa há quase 10 dias e foi inscrito no boletim informativo diário BID nesta terça-feira, ganhando condições legais de jogo. É uma opção para o comando de ataque, né, em meio à ausência de Nessier Villarreal, que se recupera de um edema muscular na coxa, assim como os demais titulares de 2025. Caio Jorge se reapresentou depois de boa parte dos companheiros e ainda não fica disponível. Arroio, por outro lado, terminou em alta temporada passada com 2 gols marcados diante do Corinthians nas semifinais da Copa do Brasil. É cotado para começar jogando pelo lado direito do setor ofensivo. Além de Nessier, Tite também não conta com Cauã Baptistella e Matheus Henrique, né, que se lesionaram na estreia do Mineirão. Matheus Cunha, que passou por cirurgia no joelho. No meio-campo, o substituto natural de Matheus Henrique é o Murilo, né? Então, o provável time do Cruzeiro vai ser Otávio, Cauã Moraes, João Marcelo, Jonathan Jesus, Cauã Prates, Murilo, Rayan Guilherme e Japa, Arroio, Rayan Leles ou Kenji, né? E Chico da Costa. Esse é o possível time do Cruzeiro aí para enfrentar a equipe da Tombense, torcedor. Claro que outras informações a gente traz aqui ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano, para você, torcedor do Cabuloso. Então, se inscreve aqui na nossa TV Cruzeiro Cabuloso. Muito compromisso e respeito com todo mundo que está do outro lado da telinha aí. E a gente vai destacando aqui tudo que forem falando do Cruzeiro aí na mídia nacional. Beleza? Daqui a pouco a gente volta com outros assuntos. Tamo junto. Grande abraço. Valeu.